Olá, tudo bem? Chegamos então ao módulo de teste de hipóteses, um assunto-chave dentro da inferência estatística e que vai nortear as inferências que ocorrem em outras áreas da estatística, né? Então vamos levar os fundamentos de teste de hipóteses na análise de variância, na inferência dentro de séries temporais, dentro de controle estatístico de qualidade, dentro de regressão e variados assuntos em que será necessário a aplicação da inferência estatística. Então vamos trazer aqui os fundamentos dos testes de hipóteses e trazer os principais conceitos básicos relacionados aí então à teoria de teste de hipóteses. Veremos algumas questões que caem em concurso, né? Veremos que algumas delas são um pouco mais diretas na cobrança do conteúdo, mas outras envolvem aí alguns cálculos um pouco mais complicados, mas nós vamos trazer aqui a base para você ter sucesso na prova do seu concurso. Bom, então vamos trazer aqui, falar de teste de hipóteses, vamos trazer os tipos de erros que cometemos ao realizar um teste de hipóteses, vamos trazer para você o passo a passo para a construção de um teste de hipóteses, vamos ver como calcular a probabilidade do erro do tipo 1 e também a probabilidade do erro do tipo 2. E vamos trazer um conceito muito importante, que é o conceito de poder do teste. O poder do teste pelo qual podemos então avaliar entre testes e testes e escolher aquele mais adequado para a aplicação que o estatístico está então desenvolvendo, né? Então vamos trazer para você os conceitos básicos. Novamente, falando aqui, estamos falando de uma população que é representada por uma função de densidade, de probabilidade, ou então uma função de probabilidade no caso de um modelo discreto, né? Então, dizemos simplificadamente que essa variável depende aí de um parâmetro θ. E vamos ver então os conceitos básicos em cima da estimação ou da teoria da decisão em relação a esse parâmetro θ. Bom, então o teste de hipóteses é basicamente uma regra estatística onde vamos decidir acerca de um parâmetro θ. Então nós temos uma hipótese nula, que é colocada em testes, e uma hipótese alternativa, que será, como o próprio nome diz, né, uma alternativa à hipótese nula. E temos então aqui, basicamente, vamos avaliar esse parâmetro θ, né, num intervalo do espaço paramétrico de θ. Caso esse θ não esteja nesse primeiro intervalo, admitimos que ele está no segundo intervalo. Então, basicamente, vamos decidir entre valores para o parâmetro-alvo da nossa população por meio de uma amostra a partir da qual realizaremos inferências acerca do parâmetro θ. Então, nós temos que a hipótese H0 é a chamada hipótese nula, H1 é a hipótese alternativa. Se rejeitamos a hipótese nula, estamos favorecendo a hipótese alternativa. Então vamos verificar basicamente os tipos de erros que cometemos ao realizar um teste de hipóteses. Bom, então, ao realizar um teste de hipóteses, nós temos basicamente 4 situações, né, onde, se decidimos não rejeitar H0, e H0 é uma hipótese verdadeira, não cometemos erro algum. Da mesma maneira, se decidimos rejeitar H0 e H0 é uma hipótese falsa, também não cometemos erro algum. Então, caso
venhamos a rejeitar H0 e H0 seja uma hipótese verdadeira, então cometemos o erro do tipo 1. Então, basicamente, o erro do tipo 1 é rejeitar H0, dado que a hipótese H0 é verdadeira. Então, tomaremos o cuidado de sempre referenciar a hipótese nula, porque isso vai criar um mnemônico que lhe ajudará a memorizar tranquilamente esses conceitos. Veja que quando nós não rejeitamos H0 e H0 é uma hipótese falsa, teremos então o erro do tipo 2. Então estamos destacando aqui basicamente as duas situações de interesse que serão então avaliadas por meio de uma medida de risco, né? Vamos associar então probabilidades a esses dois eventos. Rejeitar H0 quando H0 é verdadeira e não rejeitar H0 quando H0 é falsa. Portanto, temos aí o erro do tipo 1, ou ao erro do tipo 1, associamos a probabilidade alfa, ou seja, a probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira. Em outro sentido, o erro do tipo 2, ao erro do tipo 2, né, será associada a probabilidade beta, que é a probabilidade de não rejeitar H0, dado que H0 é uma hipótese falsa. Então, devemos ter bastante cuidado com esses conceitos, uma vez que o evento não é rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira, não é um evento complementar ao evento não rejeitar H0, dado que H0 é falsa. Portanto, é muito importante ter em mente esses conceitos muito claramente, porque isso nos auxiliará na construção adequada de um teste de hipóteses. Bom, então, resumidamente, estamos testando uma hipótese nula contra uma hipótese alternativa. Ao erro do tipo 1, associamos a probabilidade alfa, a probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira, e vamos chamar a essa probabilidade de nível de significância. Então, chamamos a probabilidade alfa de nível de significância do teste. Normalmente, esse valor é arbitrado pelo pesquisador e desejamos, então, ter uma probabilidade muito pequena de que rejeitemos a hipótese nula quando ela é uma hipótese falsa. Então, queremos associar uma medida probabilística a esse erro que represente o risco, né, de se rejeitar a hipótese nula, dado que a hipótese nula é uma hipótese verdadeira. Então, se pudermos ter uma probabilidade muito pequena de cometer o erro do tipo 1, essa então vai ser a situação ideal para o estatístico. Bom, o erro do tipo 2, ao qual é associada a probabilidade beta, né, de não rejeitar H0, dado que H0 é falsa, conforme dissemos, não é um evento complementar ao erro do tipo 1, mas teremos um evento complementar ao erro do tipo 2 que será importante. Então, nós dizemos que o evento complementar ao erro do tipo 2, né, que é rejeitar H0, dado que H0 é falsa, ela será então, a esse evento, né, associamos a probabilidade complementar ao erro do tipo 2, a probabilidade de cometer o erro do tipo 2, e chamamos essa probabilidade de poder do teste. Então veja que o poder do teste é a probabilidade de se tomar uma decisão correta, ou seja, rejeitar H0, dado que H0 é falsa.
Então, nós desejamos então ter uma probabilidade muito grande de que tomemos uma decisão correta. De que maneira? Rejeitando o H0 quando o H0 é uma hipótese falsa. Então, basicamente, dizemos então que a probabilidade de rejeitar H0 quando o H0 é falsa é o poder do teste. Então, através do poder do teste, poderemos então comparar os variados testes de hipóteses que se coloquem então à disposição do estatístico na situação que ele está estudando. Então, temos aí esse resumo. Vamos trazer então aqui já algumas questões, aplicações diretas dos conceitos básicos relacionado então às definições de erros do tipo 1 e 2. Então temos aqui uma questão de número 41 que apareceu no concurso da SFSEX de 2018. Basicamente trazia o seguinte: assinale a alternativa correta sobre o que se obtém em testes de hipóteses, dadas as definições de erro do tipo 1 e erro do tipo 2. Então veja que os conceitos básicos aparecem frequentemente cobrados em questões de concurso público. Então, na alternativa A, temos aqui a seguinte afirmativa: o erro do tipo 2 é relativo a rejeitar a hipótese nula quando essa hipótese nula é verdadeira. Então, esse item está errado, porque vimos exatamente que rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é verdadeira é o erro do tipo 1. E ao erro do tipo 1, associamos a probabilidade alfa, o nível de significância do teste. Bom, então temos essa informação aqui no item B. Veja só, o erro do tipo 1 é relativo a rejeitar a hipótese nula quando essa hipótese é verdadeira. Então veja aí o conceito de acordo com o que vimos anteriormente, rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é verdadeira, refere-se então ao erro do tipo 1. Então, são questões bem tranquilas, aplicações desses conceitos básicos de testes de hipóteses que frequentemente aparecem em concurso público. Então temos aqui o item B, já é o gabarito dessa questão, e fatalmente aqui nas outras opções teremos então afirmações incoerentes acerca desses conceitos de erro do tipo 1 e erro do tipo 2. Bom, mais uma vez temos aqui uma questãozinha de 2019, questão que caiu aí para o quadro técnico da Marinha. A probabilidade alfa de erro do tipo 1 é denominada. Então temos aí, estamos falando então do nível de significância de um teste de hipóteses. Muito importante ter em mente esses conceitos básicos. Então temos aí o gabarito da questão. Vamos a mais uma questão também de 2019, questão 44 do quadro técnico da Marinha. Seja H0 a hipótese nula e H1 a hipótese alternativa de um teste de hipóteses, Então, o erro do tipo. Então, mais uma vez, temos aqui os conceitos básicos acerca de erro do tipo 1, erro do tipo 2, e vamos então avaliar essas alternativas. Então, a alternativa A traz o seguinte: o erro do tipo 2 consiste em rejeitar H1, mais uma vez, frisando para você, lembre-se sempre de referenciar a hipótese nula. Partindo então da hipótese nula, o processo mnemônico de memorização aí desses conceitos será então ficará um pouquinho mais claro e fatalmente vai ajudar a memorizar esses conceitos. Então, tendo em vista que vamos referenciar H0, vamos procurar diretamente aquelas opções que falam de H0. Veja aqui o item C. O erro do tipo 1 consiste em rejeitar H0
quando H0 é verdadeira. Então temos aí o conceito, já aqui na opção C, o conceito correto do erro do tipo 1. Importante dizer, parta sempre da referência da hipótese nula. Então temos aí questão também muito tranquila, conceitos básicos de teste de hipóteses. Mais uma questão da Marinha, temos aí, olha só, questão número 1 de 2017 da prova amarela. Então, trazia lá 4 afirmações acerca dos conceitos básicos de teste de hipóteses e você deveria então avaliar o que é certo e o que é errado. Então, no item 1 aqui temos o seguinte: a rejeição de uma hipótese verdadeira é chamada de erro do tipo 2. E a aceitação de uma hipótese falsa, erro do tipo 1. Veja que ele não diz qual hipótese. Então lembre-se de que você deve sempre referenciar a hipótese nula. Como essa afirmação não limitou aí os seus graus de liberdade, né? Afirmou genericamente um erro, não podemos afirmar que essa afirmação é correta. Portanto, temos aí um item errado. No item 2 aparece então a informação de que o teste de hipótese é uma regra de decisão, beleza, show de bola, usada para aceitar ou rejeitar uma hipótese estatística, tranquilo, com base nos elementos populacionais. Então, quando chegou aqui, o avaliador então colocou erroneamente a população, na verdade a decisão baseada nos elementos amostrais. Então veremos mais adiante como construir um passo a passo para os testes de hipóteses e veremos então que o processo de amostragem é importante no teste de hipóteses. Bom, o item 3 traz aqui então a informação de que H0 é chamada de hipótese nula, show de bola, e a hipótese estatística é a hipótese estatística a ser testada, show de bola, enquanto H1 é a hipótese alternativa. Então, conceito tranquilo aí, correto, aparecendo aí nesse item 3. Vamos avaliar então o item 4. Então ele dizia lá o seguinte: a probabilidade alfa do erro do tipo 1 é denominada nível de significância do teste. Então, conforme vimos, de fato, chamamos aí a probabilidade alfa de nível de significância do teste. Bom, então temos aí itens 3 e 4, né? São os itens corretos na primeira questão da prova amarela do quadro técnico da Marinha de 2017. Então, veja aí, mais uma vez, importante ter em mente os conceitos básicos de teste de hipóteses, porque eles vão nortear toda a inferência estatística que se carrega nas demais áreas do conhecimento dentro da estatística.